Então, boa noite a todos, a todas e a todos, né? Hoje são 25 de novembro e estamos aqui no nosso quarto encontro do Minicurso Estudos do Imaginário. E hoje nós teremos, né, uma contribuição relevante sobre o imaginário simbólico das marcas, com o professor doutor Lucas Pereira Damasio. E para iniciar o encontro e apresentar o professor, eu convido a estudante de iniciação científica, Eduarda Gomes, para apresentar o nosso convidado de hoje. Boa noite a todos. O nosso convidado para o encontro de hoje é Lucas Pereira Damasio, doutor e mestre em Ciências da Linguagem na Unisul, especialista em produção multimídia na CESUSC, graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda na Unisul e graduado em Letras com habilitação em Português e Inglês na Unesc. É professor e leciona em disciplinas de curso de graduação e de pós-graduação, com pós-doutorado na área de teleafetiva na publicidade brasileira, sob a supervisão do professor Mário Abel Bressan Júnior. Também atua como publicitário, desenvolvendo projetos de comunicação institucional e promocional, campanhas publicitárias, conteúdos para mídias digitais, planejamento estratégicos e ações de marketing sensorial, marketing de guerrilha e live marketing. Já venceu o Prêmio Lusófonos de Criatividade, o Prêmio Internacional do Festival de Publicidade de Gramado, o CLEP Award, o Festival Plus de Publicidade, o Prêmio Catarinense de Propaganda e foi finalista no Prêmio Acaerte de Rádio e Televisão, no The Drumship Shop Awards e no Lisbon Health. Possui artigos publicados em congressos e periódicos nacionais e internacionais. Suas publicações abordam temas como transmídia, consumo, imaginário, branding, pós-modernidade, mitos e criatividade. Além disso, é diretor criativo na Vulcano Creative Lab e membro do grupo de pesquisa do imaginário cotidiano, que atualmente é liderado pela professora Heloísa Junclaus Freis Moraes. Com vocês, o professor e doutor Lucas Pereira Damasio. Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todos aqui envolvidos, né, nesse evento. É uma honra. Fiquei até sem palavras. Eu nunca tinha ouvido alguém ler meu currículo assim, então, muito obrigado. Belíssima apresentação. A gente fica até um pouco sem graça, né? Mas é legal também ver quanto a gente vai evoluindo nessa vida. Então estendo meu agradecimento aos professores aqui que fizeram esse convite e aos alunos, né, que estão participando, né, cedendo um espaço do seu dia para aprender um pouco mais com uma pessoa diferente aí que vocês não conheciam. Então, para mim, é uma satisfação sempre poder passar um conteúdo, um ensinamento ou qualquer tipo de informação que possa ser útil para a vida de vocês de alguma forma. Então, muito obrigado e quando vocês quiserem começar aí, se eu puder compartilhar minha tela, é só avisar. Ótimo, Lucas. Quero já aproveitar também que o ITES aqui te recebe, né, de braços abertos aqui na Universidade de Pernambuco. Quero antecipar que o professor Lucas, ele desenvolveu sua tese e vai apresentar um pouco da sua obra, então esse momento também do minicurso vai ser o lançamento da obra dele, vai poder falar um pouquinho do livro, né, que ele desenvolveu, que está publicando, e traz uma contribuição assim, muito efetiva para esse encontro, esse curso, né, e realmente está dialogando com muitas teorias a respeito da antropologia do imaginário, né, a teoria geral do imaginário do Gilbert de Ramos. Então, Lucas, o que eu tenho a dizer é que você fique muito à vontade, que você fique muito confortável para conversar com o pessoal, para dialogar. É um momento de estudo e estudar tem que ser uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. Isso você já faz tão bem, né? Eu já te conheço já de outros momentos, né? Tive a oportunidade de estar na tua banca e você sempre muito bem-humorado, sempre bem com a vida, né? Sempre nos contagia aí com sua energia. Então fica muito bem, muito à vontade e pode colocar a tua apresentação. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Opa, deixa eu voltar aqui. Opa, aqui. Tá. Tá vendo minha tela? Sim, Lucas. Então tá.
Então vamos lá. Pessoal, novamente, então, obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho aqui de um recorte da minha tese de doutorado, que foi, que como o Jean falou, ele foi um dos convidados da banca, né, além de outros professores que, de alguma forma, enriqueceram muito meu trabalho, me deram muita luz, então, estar aqui hoje para mim é uma satisfação imensa, tá? Muito obrigado, então vamos ao que interessa. Pessoal, então, eu queria falar um pouquinho, né, sobre como surgiu a ideia dessa obra, tá? Para depois a gente entrar especificamente nos pontos relativos ao seu desenvolvimento. Então, para quando a ideia assim de quando surgiu essa ideia para a tese, foi mais ou menos assim. Eu sou um profissional da área da comunicação, sou um publicitário, né? Tenho formação em letras, mas a minha formação em letras ela foi muito para trabalhar dentro de empresas de comunicação, de agências de propaganda, como redator. E aí eu gostava muito dessa profissão, e gosto ainda, né? E eu pensava assim, nossa, eu preciso, né, fazer uma outra universidade, outro curso, né, para me desenvolver mais na questão da linguagem. Então, fui, né, aprimorando e sempre trabalhando nessa área da criatividade, dos processos criativos, da escrita criativa, da escrita publicitária. E quando eu cheguei para fazer a ideia da tese, eu pensei, eu quero fazer algo que seja relacionado com marcas, algo que eu realmente goste, algo que tenha a ver com o que eu trabalho. Porque eu penso assim que as marcas são, de alguma forma, responsáveis por muitos fatores sociais e culturais. Então, elas têm uma responsabilidade imensa, seja econômica ou seja, né, de alguma forma social. Então, as marcas são instituições, né, que de alguma forma sempre podem contribuir, né, esperamos, né, de uma forma positiva para a evolução social, para que a gente viva melhor, né? Então, acredito muito nesse aspecto e acredito que aos poucos as marcas estão evoluindo mais e mais e se adaptando, né, ao novo mundo aí, ou à pós-modernidade. Então, vamos lá. Aí eu queria trabalhar sobre marcas e eu assim, então vamos lá, vamos trabalhar sobre marcas. Antes, então, só uma apresentação rápida aqui. Eu não sabia que a colega ia fazer uma apresentação tão bonita, né? Eu sou professora e sou publicitário. Trabalho no mercado, né, que a gente chama, né? Desenvolvendo campanhas, projetos para marcas. E também leciono em 3 instituições diferentes, que é a Unisul, onde me formei, a Unesc e a Unisat, que são 3 instituições diferentes e leciono as disciplinas relacionadas a produção em áudio, produção de vídeo e também escrita criativa e redação publicitária, né? E aí, para começar, então, o estudo eu pensei assim, para desenvolver a tese eu pensei, tá, existe uma grande questão relacionada à marca, porque muita gente não sabe o que é marca. Existe um senso comum, mas o senso comum, às vezes, não compreende a dimensão de uma marca, o que é uma marca. Tá? Então, uma das coisas que eu tentei já de início, assim, compreender mas o que final, o que é uma marca? Esse primeiro impacto, né? Porque às vezes a gente, beleza, a gente entende o que é uma marca? Será? Então, fomos investigar primeiro o que seria uma marca. E aí a gente foi lá. Primeira coisa que tem que ficar claro é que a marca não é um produto. Ou seja, um produto é uma forma de resolver uma necessidade e um desejo do consumidor. Uma xícara é um produto. Um fone é um produto. Uma televisão é um produto. Mas não é uma marca. E marca também não é esse símbolo que está na camiseta ou na frente da estampa, né, da roupa de vocês, ou um tênis, né, de vocês ali lá. Aquilo ali é um logotipo. Então, um logotipo é uma forma já simbólica, né, de demonstrar ou representar uma marca. Então, o logo também não é a marca. E a marca não é, quando a gente passa na frente, sei lá, de uma empresa assim, grande, a gente vê assim, nossa,
olha ali, a marca fez essa marca, sei lá, vamos botar aqui uma marca de roupa, aquela marca de roupa tá grande, né? Na verdade, aquela ali é a estrutura física, mas também não é a marca. Porque marca não é nada disso que eu falei. Marca é algo ainda mais complexo. E a gente foi buscar uma resposta para isso dentro dos conceitos, né, de autores que tratam da pós-modernidade. E enxergam a marca como algo mais amplo. Algo, né, que o Semprini chama de uma construção imaginária. Então, o que seria uma marca nessa realidade pós-moderna? Nesse mundo onde as conexões afetivas estão cada vez mais entrelaçadas, onde há uma proximidade, onde há uma velocidade muito grande de informação, onde a gente consegue, de alguma forma, se expressar muito mais, criar laços muito mais próximos, mas, como o Bauman diz, talvez mais superficiais. Então, o que é uma marca no mundo pós-moderno? Então, sempre diz o seguinte: marca é uma construção imaginária que estabelece relações emocionais com os consumidores. Aí, nesse momento, veio a ideia. Então, a gente consegue criar essa conexão entre imaginário, a partir das teorias do Dirhan, né, também pelo lado sociológico do Maffezoli, e a gente consegue entender, nossa, realmente, uma marca é uma construção imaginária. Que a marca é, de fato, um conjunto, né, de emoções, de sensibilidades, de afetos, de relações que em torno de um alvo, de um elemento, né, que é exatamente a marca. Então, a marca é um elo que cria conexões, afetividades, prazeres, emoções, né, e que está dentro, né, do imaginário de cada indivíduo que quer participar, que quer comungar daquele imaginário. Então, ciente disso, a gente pensou, acho que nós temos uma possibilidade de realmente identificar que as marcas, algumas, né, talvez não sei se todas, aí a gente tem que ir mais além, até uma discussão mais profunda, mas que uma marca é, então, de fato, uma construção imaginária. Beleza. Mas como a gente vai identificar isso? Então, um dos casos que chamou muito a minha atenção, nos anos 80, foi o caso dos testes cegos que a Coca, quer dizer, que a Pepsi fez, né, para identificar qual o produto é o melhor no paladar dos consumidores. Aí foi pensado assim, foi feita a pesquisa, foi feito teste cego, desculpa, e o que aconteceu? Basicamente, a Pepsi ganhava como o melhor sabor. Então, beleza, nós temos o melhor sabor. Certo? Teste cego comprovaram que tinha o melhor sabor. Mesmo assim, a Coca continuou na liderança. Por quê? Aí eu pensei, existe uma justificativa para isso. É o poder da marca. O que significa isso? É a força da construção imaginária de uma marca. Aquela marca cria uma relação afetiva muito mais forte com as pessoas. Então, a partir desse dado, eu fui além e eu pensei, e se fizéssemos isso com as bebidas estimulantes? Será que a gente também teria, a gente conseguiria ver a força de cada marca? Então, durante as minhas disciplinas, eu tinha uma disciplina que era princípios de marketing, eu fazia testes cegos com meus alunos, a gente fazia alguns testes, assim, e eles raramente acertavam, né, a bebida estimulante que estavam bebendo. E aí sempre havia um equívoco e dificilmente acertavam todos os energéticos que eu colocava ali, né? E aí gerou a dúvida, então. Então aí eu já tenho uma possibilidade. Eu quero identificar como 3 marcas, né, constroem então essa construção imaginária, porque as pessoas falavam, essa marca aqui, para mim é melhor, mas quando iam experimentar o produto, estavam lá tomando outro. Aí eu fiquei, temos aí uma possibilidade de pesquisa, temos uma hipótese. Porque a construção imaginária da marca é muito, às vezes, mais forte do que o produto em si. Então, ficou essa questão, assim, para ser analisada. Assim, então, tá, temos uma hipótese.
Então, foi aí que surgiu o problema de pesquisa. Ou seja, como ocorre esse processo de construção imaginária por parte das corporações? Ou seja, como eu escolhi 3 marcas, né, de objeto de estudo. A Burnie, a Monster e a Red Bull. Por que eu escolhi essas marcas? Basicamente porque elas são líder de mercado. Então, são as 3 principais marcas no mundo, assim, que vendem esse tipo de bebida. E aí, o que aconteceu? Como eu analisei que elas são, na verdade, são as mais fortes, assim, né, em termos de, tanto de marketing e de vendas, eu fiz essa opção basicamente porque eu conseguiria ter acesso aos materiais, né, com mais facilidade. Então, muitos materiais estavam dispostos na mídia, aí, na internet, enfim, foi mais tranquilo de buscar esses recortes. Então, o problema de pesquisa foi como que ocorre esse processo de construção imaginária por parte das corporações, quais elementos são fundamentais para essa operação simbólica, e, por fim, quais universos imaginários são construídos e disseminados pela publicidade. E a partir desses questionamentos, eu cheguei então ao objetivo geral, que é identificar como é constituído o imaginário das marcas de bebidas estimulantes, bem como averiguar quais subsídios imagéticos são determinantes para a construção de um universo simbólico ao redor de seus produtos e dos seus serviços. Então, eu já tinha um objetivo geral, eu queria identificar como é que essas marcas constroem seus imaginários, como é que elas estruturam, né, esse universo simbólico para disseminar as suas mitologias, os seus símbolos, as suas forças imagéticas. Então eu fiquei pensando, não, então vamos lá, a gente consegue. Para fazer isso, então eu precisei de 3 pilares de bases teóricas. Então eu basicamente fui atrás de 3 linhas assim de bases teóricas para fundamentar. Porque basicamente se eu fosse só pelo imaginário, eu acho que eu não conseguiria encontrar subsídios para falar que as marcas eram estruturas, construções imaginárias. Então, eu fiz uma mescla aí, né, que eu achei que deu uma boa mistura para desenvolver esse trabalho. Então, as bases teóricas para a parte do imaginário, acho que um dos pilares, né, o Gilbert Durand. No Brasil, então, né, como uma das grandes representantes do imaginário, a Daniele Pita. E para tratar das tecnologias do imaginário, eu usei o Júlio Emílio da Silva. Claro que tem muitos outros, né, autores aí, né, mas eu acho que esses 3 foram muito importantes, né, e que me ajudaram em momentos de tensão e de loucura. Então, eu trouxe autores do marketing também, para entender o que é uma marca. Então, eu trouxe o Kotler, né, que é o pai do marketing moderno, o Marcos Bendendo, que é um autor brasileiro que fala do processo de construção de marca, que a gente chama de branding, e o Francesco Petit, que é um dos maiores nomes aí da publicidade brasileira, né? Trabalhou com contas como Itaú, Perdigão, Sadia, enfim, grandes marcas aí que, de alguma forma, ele ajudou a construir. E autores da pós-modernidade são o Maffezoli, né, que também fala muito do imaginário, né, que é um discípulo lá de Ram. O Semprini, que é um autor que fala muito sobre marcas pós-modernas. E o Lipovetsky, né, que fala muito da hipermodernidade. Então, qual é a tese? E eu pensei, tá, qual é a tese? Então, qual é... O que eu vou ajudar a criar? Né? Eu pensei assim, acho que quando está no doutorado, principalmente, a gente tem que propor algo novo, ou talvez não seja a palavra nova, hoje em dia é difícil falar algo novo, né? Mas procurar um outro ponto de vista para a gente identificar, analisar nosso objeto. Então, o que eu propus como tese foi o seguinte: se eu quero identificar o imaginário das marcas, eu tenho que desenvolver, eu pensei, um método para poder identificar esses pontos. E esse método se chama mito elementar, baseado na hermenêutica simbólica. Então, o que é? Eu parto da hermenêutica simbólica, né? Mas, dentro da hermenêutica, eu faço uma proposta. E essa proposta é exatamente isso. Um método
para conseguir analisar o que é uma construção imaginária de uma marca. Então, a partir disso, para desenvolver esse método, eu fiz isso em 5 etapas. A primeira seria os símbolos, ou seja, quais símbolos ou qual símbolo que tem uma recorrência maior de uma marca, ou qual símbolo a marca se estrutura para disseminar o seu imaginário, construir seu imaginário na mente dos seus consumidores e da população em geral. Tá? Segunda etapa seria o arquétipo, ou seja, qual seria o arquétipo regente da marca? Qual seria aquele arquétipo que a marca se embasa para desenvolver a sua estrutura? Então, tem um livro que é O Herói Fora da Lei, que é basicamente analisando os arquétipos que as marcas se apropriam para construir, né, sua força, né, de alguma forma. Então, ajudou bastante na estruturação desse pilar, né, da análise, da metodologia. A terceira seria o mito, ou seja, aqui a gente pode pensar em estrutura narrativa, qual o grande mito que a marca ancora a sua narrativa, né, ou seu storytelling, que a gente fala hoje em dia também. O rito, ou seja, quais são os rituais propagados pela marca, pensando quais são as formas, as recorrências, os hábitos que as marcas desenvolvem para criar conexões com os consumidores. E a última etapa foi o elemento, baseado em Bachelard. Então, qual é o elemento motriz da marca? A partir dos 4 elementos que ele tanto fala e que ele tanto discute em sua obra em relação à sua potência, né, criativa, a sua potência simbólica. São formas que, de alguma forma, potencializam o imaginário, né? Então, aí, gente, começou a loucura, né? Começou a correria, vai para lá, lê para cá, desafio para cá, noites se claram, noites sofrendo, lágrimas se vão, tombos se vêm. E foi quando comecei a desenvolver, então, a análise. Acredito que me deu muita satisfação. A parte que eu mais gostei, assim, da tese foi exatamente essa metodologia. Foi simplesmente muito legal quando você estrutura algo e que essa estrutura que você desenvolve, ela faz sentido depois, quando você vai analisando, assim, realmente eu consigo ver esses elementos aqui dentro dessa estrutura. E aí você vai vendo assim, nossa, isso aqui cabe aqui, isso aqui também cabe ali, e a gente vai vendo como o imaginário, né, ele gera uma discussão gigantesca em relação ao que a gente se propôs a analisar. Então, gente, aqui eu trouxe um recorte, tá? Da tese. Como eu falei, são 3 objetos, mas eu trouxe aqui o da Red Bull, porque eu acho que eu gostei muito dessa parte, então eu trouxe o que de melhor para vocês aí. Então, para analisar a marca Red Bull, a gente pegou comerciais, pegou materiais gráficos, ações promocionais, e a gente foi tentando identificar aqueles pontos, né, da metodologia aqui. O nome que foi dado para a metodologia, mito elementar, foi basicamente que uma brincadeira aí, né, ou sei lá, não sei se a palavra seja brincadeira, mas uma forma, uma nomenclatura que diz mais ou menos isso, né, do mito ao elemento, né. Aí a gente fez essa ideia dizendo que é daqui até lá. Então, como não é só né, são 5 etapas, então a gente criou esse nome. Então, a partir disso, a gente começou a analisar a Red Bull e vamos lá, o que interessa, então. A Red Bull foi o seguinte, primeiro a gente começou com símbolos, né, como eu falei, e para analisar esses símbolos, a gente buscou ver bastante nos materiais publicitários, né, que havia, então, aquela recorrência simbólica.
ou seja, a frequência de um elemento simbólico que está sempre presente na materialidade analisada. Então, qual foi esse símbolo que a gente viu com tanta recorrência, está presente em quase todos os materiais da Red Bull e que tem uma força simbólica, que não é só um ícone, né, um signo, mas que é um símbolo mesmo, que tem uma questão, uma força universal. Então, o símbolo que a gente analisou foi as asas. E a gente viu, né, como a marca faz questão de reforçar as asas. E aí a gente analisou dentro desse símbolo, que fazem parte dentro da estrutura dos estudos do Jihan, que são símbolos ascensionais, ou seja, aquele, né, as asas, tem essa questão do heroísmo, né? Representam a leveza dos personagens, a verticalização contínua, o crescimento, o herói ascensional, a luta constante pela vitória, pelo acesso ao divino, a chance de progressão. E por que isso? Vamos pensar que uma marca pode fazer isso. Por que será que ela faz isso? Porque estar acima, subir, elevar-se, é uma forma de você estar crescendo, mudando, evoluindo, e sempre perto ao divino. Um exemplo engraçado, né, que a gente sempre fica na cabeça é quando alguém ganha um troféu, a pessoa beija o troféu, abraça o troféu e depois ela levanta. Ou até quando, né, uma medalha, assim. A busca incessante ao altar, né, estar acima, é um símbolo, né, de alguma forma de verticalização, que é uma luta contínua ao sucesso, ao bem-estar, ao topo. Na sequência, então a gente foi atrás do arquétipo. E então, qual seria o grande arquétipo da marca Red Bull? Pelos estudos ali, a partir dos materiais que a gente analisou, identificou-se, então, que o principal arquétipo é o que a gente chama arquétipo do lúdico, que seria a representação, não, o arquétipo do Hermes, né? Que seria uma forma de representar um arquétipo que ele é totalmente brincalhão, divertido, arteiro. Ele é o arquétipo que, né, representado na figura de Hermes, é o da comunicação, da leveza, da informação, mas também é o arquétipo mais arteiro de todos, né? Então, como a gente identificou isso? Porque quase todos os materiais da Red Bull se trabalha com sarcasmo, com a ironia e com a trapaça. Os personagens da Red Bull estão sempre dando um jeitinho de fugir das obrigações, de, né, escapar de situações de risco. Ele sempre tem aquele jeitinho malandro, aquela fuga, né, das obrigações do dia a dia. Então, é um arquétipo que, de alguma forma, está bastante adequado com a marca, assim, porque a marca ela não quer se ver como uma marca extremamente séria, mas como uma marca engraçada, divertida, bastante lúdica mesmo. Então, a gente identificou que esse seria o arquétipo que está por trás, né, a partir das nossas análises da marca. E um ponto importante é que até no próprio, tem até o próprio comercial da Red Bull, que o Hermes aparece. Porque, como ele, né, querendo ou não, ele está ali com as asas também, então é uma forma constante, né, de representar esse ser, né, mitológico, que nada mais é que um deus aí arteiro. Na sequência, a gente foi para o mito. Então, qual será o grande mito, assim, por trás da marca Red Bull? Se a gente pensar, por um lado, levando em conta o inconsciente coletivo, levando em conta a subjetividade de cada indivíduo, da história também da humanidade. Então, um ponto que a gente levou em conta seria, então, o mito do Ícaro, né? Aquela história, né, do filho do Dédalo, que estava preso num labirinto, os dois, pai e filho, né? E o rei não deixava que eles saíssem, porque, querendo ou não, o Dédalo era um dos maiores engenheiros da Grécia, e ele falou assim, não, a gente tem que sair daqui, né? O filho dele, o Ícaro, vamos sair daqui, eu não aguento mais ficar aqui preso. Então, ele desenvolveu asas,
e aí ele fez asas de cera e conseguiu fugir. Mas quando ele foi fugir, né, o que aconteceu? Ele se apaixonou, ficou muito deslumbrado lá pelo sol, foi chegando cada vez mais perto do sol e o fogo pegou nas asas, né, foi derretendo e ele acabou morrendo. Mas essa narrativa tem algo muito relacionado com a Red Bull, que é o quê? O Ícaro, o que ele está buscando, na verdade? Ele está buscando sua própria liberdade. Ele está indo atrás desse sonho dele de ser livre, de poder realizar o que ele quer. E a Red Bull está sempre também nos seus discursos falando assim, fuja daquilo que você não aguenta mais. Fuja dos momentos que são inconvenientes. Busque o seu caminho. Faça suas escolhas de acordo com seus sonhos. Então, o mito do Ícaro, né, tem uma profundidade muito relacionada com a marca, né, pela questão das asas, pela questão da liberdade, né, e pela vontade de cada um realizar seu próprio sonho. Depois, nós fomos atrás dos rituais, investigar os rituais, e os rituais que a gente identificou são os rituais de elevação. Por que isso? A maioria dos esportes, né, dos eventos, né, competitivos que ou a Red Bull patrocina ou a Red Bull realiza eventos, é basicamente com a ideia, né, de que exista uma forma de elevação. Principalmente quando a marca começou. Eu acho que no livro eu enumero, sei lá, uns 10 eventos que todos têm essa ideia de ritual de elevação, que são práticas que buscam, acima de tudo, alcançar o triunfo. Tem um evento muito, muito famoso, que é o Red Bull Flag Tag, que ele é uma competição que os participantes criam máquinas, né, para tentar voar o mais longe possível, né, mas que vão cair no rio. Mas quem chegar mais longe lá no rio, né, e vai ganhar um prêmio lá da marca. Mas eles criam, então, máquinas assim muito diferenciadas, bastante criativas e fora do comum, né, para disputar essa competição. E é um evento que mostra assim o quanto a marca é brincalhona, é festiva, é humorada, e a busca pelo, né, o lugar mais alto, né, é constante nos seus rituais, vamos dizer assim. Mas, além disso, eles também já lançaram, né, lançaram eventos que, de alguma forma, montanhismo, saltos de paraquedas, tudo isso relacionado bastante à ideia de liberdade e de elevação. E, por último, a gente tem que pensar também que estão trazendo os conceitos de Bachelard, que dentro da narrativa e dos materiais, né, simbólicos que a gente identificou, é importante a gente saltar como o elemento ar, né, esse elemento que ele indica a leveza, o potencial de liberdade, o sonho, essa ideia de expansão, né, está presente num dos materiais da Red Bull. Então, a gente identificou dentro, né, dentro da perspectiva ali dos estudos do imaginário, que Bachelard chama de complexo de altura, ou seja, é quando, principalmente um montanhista, um atleta, esportista, ou enfim, qualquer pessoa que se entregue ao ar, busca sempre sublimar o alto, a montanha, o céu, ele quer sentir a potência, o ar quer se sentir inspirado. Então, quanto mais alto ele está, quanto mais ele se arrisca, quanto mais ele se entrega à altura, mais ele, né, se sente realizado, ele sente a potência, ele sente a presença de Deus. Então, a gente foi, ao analisar todos esses elementos, a gente foi vendo como tudo isso faz sentido, né? Como todos esses elementos fazem, né, de alguma forma estão amarrados e ajudam, né, a gente perceber como as marcas se preocupam em construir esse imaginário e que ele seja bastante coerente, bastante estruturado para que as pessoas entendam a sua mensagem.
Então, como eu falei para vocês, analisei mais outras duas marcas, né? E aí, se alguém quiser falar um pouquinho disso depois, fazer umas perguntas em relação a Monster e a Burnie, estou aberto, mas aí fica lá para quem quiser comprar um livro aí, né? Ajudar um escritor. Então, o que foi concluído, assim, né, com essa tese? Que eu gostei muito da citação do Lipovetsky, que ele fala mais ou menos nessa perspectiva. Estamos numa época em que criar produtos já não basta. É preciso criar uma identidade ou uma cultura de marca, ou seja, um imaginário, por meio do marketing e do superinvestimento na publicidade. Ou seja, o marketing hoje tem uma função muito maior. Antes era só você pensar nos anos 50, 60, né? A gente tinha um produto, né? E se botasse o produto na prateleira, ou se a gente abrisse um estabelecimento, sem precisar fazer um lugar certo, num ponto legal, isso muitas vezes já funcionaria. Agora, com o aumento da concorrência gigantesca, né, que a gente está vivendo hoje em dia, onde cada um, né, quer ser dono do seu próprio negócio, ou ter sua própria marca, a gente vê que é necessário se aprofundar mais em uma marca. A marca tem que ter uma profundidade, uma estrutura simbólica muito mais complexa e, ao mesmo tempo, muito mais cativante, que gera um estado, né, de êxtase, de emoção muito grande no consumidor. Então, é muito importante que a gente saiba que construir uma identidade de uma marca é pensar no simbólico. Tudo passa pelo simbólico. O simbólico é uma forma de a gente criar uma profundidade e um emotivo no coração, uma relação emotiva no coração do consumidor. Então, tá. Só para finalizar, eu sou um pouco religioso, então só queria dizer o seguinte, assim, que todo esse estudo, todo esse processo, né, do doutorado até agora, o lançamento do livro, está sendo extremamente legal, muito, muito bom. E o pessoal está super elogiando, sim. Estou muito feliz. E todo esse conhecimento, todo esse processo que eu tive de amadurecimento intelectual, vamos dizer assim, não seria tão bacana se eu não pudesse compartilhar com as pessoas, assim, tudo que estou descobrindo. E se hoje ajudei um pouquinho alguém aí, e se meu livro, minha tese aí ajudar alguém, melhor ainda, eu estou satisfeito. Assim como o Jean lá participou e acrescentou muitos pontos positivos, eu também quero que esse trabalho seja uma referência e eu, de alguma forma, contribua para a formação de vocês. Então, só para encerrar aqui, eu queria fazer uma citação do Allan Kardec, né, que é um espírita, mas independente da religião de cada um, é mais o que ele falou, assim, que eu acho que faz bastante sentido. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que qualquer a utilizais para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver. Então, o que é importante é, se Deus nos deu a capacidade de desenvolver a inteligência, ela nada seria útil se a gente não pudesse compartilhar isso com as pessoas e fazer de alguma forma com que a sociedade e as pessoas estejam evoluindo sempre. Pessoal, era isso. Faço agora minha propaganda aqui, né, já que sou de publicidade. Quem quiser o livro, está lá no site da editora Insulário, coloco o link para vocês, para quem quiser. Quem quiser conversar comigo, trocar uma ideia, também o Jean tem meu WhatsApp e o meu e-mail, que a gente pode conversar e, sabe, evoluindo. Se alguém tiver algum estudo que seja relacionado com esse que eu apresentei, estou super à disposição de vocês. Eu acho que não sei se eu passei do tempo, se falei demais, mas era isso. Lucas, foi ótimo, né? Inclusive em relação ao tempo, tá? Você foi super organizado em relação ao tempo, em relação à sua fala. Quero ressaltar, assim, quanto é bom, né? A gente ter uma fala tão inspiradora sobre o imaginário, tão esclarecedora também. Foi muito bom. Pra... Temos
pesquisadores iniciantes aqui no imaginário, mas também temos professores. E, com certeza, o que eu posso dizer, Lucas, da tua tese, desse livro, é que ele reúne assim, um conjunto de arcabouço teórico que você elabora, dialogando assim com pesquisadores, né, do imaginário, como o Gaston Bachelard, né, a partir do imaginário tetraelementar, né, dos 4 elementos, você consegue captar a antropologia do imaginário, a arquetipologia, né, o diálogo com o próprio inconsciente coletivo junguiano, e você consegue, de forma muito assim magistral, né, unir tudo isso para um campo de pesquisa realmente muito inspirador, né, que é o universo das marcas. Então, assim, eu acho que o objeto que você escolheu foi muito favorável para isso, e você conseguiu captar, porque, né, você acho que você em algum momento aí da construção você deve ter sentido um pouco a natureza da complexidade de cada teoria dessa, mas você conseguiu de forma assim magistral unir tudo. Isso é muito interessante. Então, assim, eu posso dizer que é um material, assim, um arcabouço fundamental para o pesquisador do imaginário, né? Porque a gente vai encontrar nesse um livro só, né, a base teórica aí da poética do imaginário, né, do Bachelard, vai encontrar a antropologia de Dirham, vai encontrar a arquetipologia junguiana. Então, em uma obra só, você vai encontrar realmente todo esse arcabouço fundamental para caminhar, né? E, assim, fascinante, né, esse universo que você escolheu e quanta coisa, assim, dá para explorar. Tua apresentação também, o design, né, como você é do marketing aí, cantor, nos deixou vidrados, né, dentro das imagens que você selecionou. Isso é muito bom, foi muito didático. O pessoal aqui já está se inscrevendo para falar, vai ser muito legal. A gente vai ter um momento ainda agora para conversar, para os debates. Vocês podem se inscrever, né, automaticamente aqui, levantando a mãozinha virtual. O professor Peterson já vai começar, ele é nosso colega daqui da UPE, é o vice-líder do grupo do ITESE, né, nosso parceiro aqui. E quero registrar, antes da fala do professor Peterson, também a presença do pessoal da Unisul, né? Agradecemos muito, né, a Suelen e a Emanuele, que vão estar conosco também no minicurso. Elas vão proferir agora em dezembro um momento, elas estão aqui presentes. Quero dar boas-vindas a vocês, dizer que é uma alegria imensa recebê-las aqui, e também pedir que vocês levem o nosso abraço à professora Heloísa Claus e toda a Unisul, né, por essa disponibilidade para estar aqui com a gente e enriquecendo, trazendo, né, contribuições tão valiosas para os estudos do imaginário. Então, o professor Petz vai falar, em seguida, Lucas, você pode falar em torno do que eu estou falando aqui e também em torno do que o professor Peterson vai perguntar, tá bom? Bom, professor Lucas, parabéns pela excelente apresentação. Realmente é uma obra que vem acrescentar e contribuir com os estudos do imaginário. Eu, particularmente, já estou interessado. Já vou depois me cadastrar lá no Insular e adquirir, viu? E eu espero que, numa breve oportunidade, esteja aqui conosco, né, para daí autografar, enfim, e a gente trocar umas ideias, inclusive, já que o senhor se colocou à disposição também de um contato, eu queria trocar umas ideias com você, se possível, sobre a transmedialidade, que é um conceito que já venho estudando já há um certo tempo, não há muito tempo, mas eu estou querendo desenvolver, e aí depois eu pego com o Jean, tá certo? Para a gente trocar umas ideias, né? Bom, e aí eu queria só fazer um comentário, né, sobre Red Bull, uma questão simbólica também que eu percebi, e aí até para trocar umas ideias com você, se faria sentido ou não, né, dentro desses símbolos de ascese que eu achei muito interessante, né, e uma outra pergunta, e uma pergunta, então seria um comentário e uma pergunta, jogo rápido, tá certo? Então, assim, um aspecto que me chama a atenção
é também a dimensão da virilidade, né? Porque o Red Bull, né? Então, esses dois touros vermelhos se confrontando dá essa ideia do viril, da força, né? Então, além da ascese, e aí eu queria saber também um pouco dentro dessa tua teoria, né? Dessa teoria, dessa sua contribuição, esses elementos também da virilidade, não é? E eu vou fazer logo tudo, né? Porque aí e a pergunta seria, dentro desse contexto, dessa contemporaneidade, também de uma fragmentação de valores, eu achei muito expressiva a sua compreensão da ideia de compartilhar e tudo, e quiçá que todo pesquisador, pesquisadora tivesse essa compreensão, né? Mas a gente percebe que o campo do marketing, que é um campo muito importante, essencial para, digamos assim, disseminar tanto coisas boas como também elementos não tão positivos, mas que servem à proposta do mercado, né? Enfim. E aí o que acontece? A gente tem aí o Stephen Bannon, né, que usou toda uma teoria, né, para colocar uma proposta ideológica dentro e usando de princípios, vamos dizer assim, não tão legitimados, né? E aí eu queria saber dessa tua leitura, né, da dimensão do marketing e desses especialistas ou desses que utilizam o marketing para esses princípios, né? Então, assim, inclusive até essa força da propaganda já foi objeto de redações do Enem, né? Enfim, e aí essa questão do símbolo, como até você colocou as asas, né? Ele tem um poder muito grande, não é? Inclusive alguns estudiosos que aí, embora não tenha um grande alcance, usa essa fusão do logotipo com a marca, a logomarca, né? E aí como é que também você vê isso? Tem sentido, né? Porque você segue dentro de uma teoria que singulariza o logotipo e a marca, não é? Enfim, então é isso. Obrigado, professor Lucas. Então tá, vamos lá, são bastante questionamentos aí, né? Então, primeiro, em relação, até quando eu fui qualificar sobre a Red Bull, a gente ficou até de analisar os dois touros ali, né? Aí a gente ficou pensando e até pensou que existia uma simbologia dos dois touros formando uma asa. A gente foi longe, foi devagando. Mas a questão é que, como eu me apoiei muito nas tecnologias do imaginário embasado no Juremir, eu preferi me focar na publicidade como uma tecnologia de imaginário, né? E não no design. Então, e aí eu pensei, não, vou focar na publicidade. E na publicidade, a força maior que tem ali são as asas. Então, eu não fiz esse recorte específico foi uma questão de opção mesmo, né? Mas aí a da Burnie, aí a gente analisou o Burnie, botou bastante, teve o fogo mesmo ali, né, as chamas. E só que o Burnie é o seguinte, o fogo estava dentro dos materiais publicitários como um elemento, assim, pegava fogo, os personagens pegavam fogo, ou era uma chama que aparecia os personagens. Então aí teve isso, porque também estava na embalagem, mas como a gente viu muito nas tecnologias do imaginário, publicidade, então não teve como deixar a chama ali ficar de fora. Só que no do Red Bull foi uma opção, né? Tipo, vamos ficar onde a gente vê na publicidade mesmo. Então, foi uma escolha mesmo. Não fui a fundo, assim, sei o motivo, mas não fui a fundo. Eu parei, não escolhi ele como objeto de análise. Então, foi mais uma escolha mesmo. Em relação à publicidade e ao marketing, né? Então, tem uma teoria agora que é um autor, o Santa Helena, e ele fala do truth telling.
que nós temos na era do truth telling, que as marcas têm que buscar um discurso real, e verdadeiro e humanizado. Só que eu penso assim, é o certo a se fazer. Só que não adianta ter discurso bonitinho do bem se a sua empresa não é realmente aquilo que você faz, se a sua marca realmente não zela pelos valores. Então, eu acho que tem que ter transparência, né? Quando você comete um erro, você assume. Quando você faz algo bem feito, você seja real, fale os reais motivos. E isso eu estou vendo que de alguma forma está sendo bastante benéfico dentro das próprias instituições, das próprias empresas, né? Que agora, até dentro das agências de publicidade, a gente vê que está tendo mais acesso para diversidade, mais acesso para outras raças, etnias, faixas etárias diferentes. E as agências, elas não estão... teve uma agência agora que lançou faz uns 2, 3 anos, que é só de pretos, então mostra como é importante estar se abrindo a publicidade para coisas diferentes e que a mudança, né, vem no discurso, mas aos poucos também já está subindo em relação às pessoas que estão trabalhando na área, assim, né? Então, a gente sabe como o marketing pode ser nocivo, né? Como a gente viu lá com o Goebbels com Hitler, né? Mas também a gente viu como o marketing pode ser extremamente positivo quando a gente vê empresas, por exemplo, até o próprio governo, né? Divulgando questões do Enem, abrindo a questão da vacinação, por exemplo, né? Olha quanta publicidade foi feita. Se não tivesse feito essa publicidade, o marketing também, né? Quantas pessoas não iam saber disso? Então é importante disso. Importante em cada ponto, assim. Acho que te respondi mais alguma dúvida aí. E sobre os transmídia, fica tranquilo, tem uns materiais para te indicar e bastante gosto também da área, escrevo sobre. E essa fusão logomarca, como é que você vê? Isso aí, nossa, eu sou da publicidade, né? Mas o pessoal conversa bastante com o pessoal do design. Dizem o seguinte, que essa questão do logomarca foi os publicitários que se apropriaram erroneamente e que falam erroneamente, mas o pessoal do design fala que é logotipo, né? Então, eu acho que acredito que foi mais meio que um jargão que se tornou meio que se disseminou, foi disseminado, né? E de uma forma equivocada, assim. Então, há essa discussão. E aí, quando eu vejo alguém do design lá falando, o cara lá da publicidade, outro cara lá falou que é logomarca, e aí, tipo, fica nessa discussão, mas, enfim, isso vai longe. Eu tento achar o jeito correto de falar, né? Porque eu também, quando eu comecei a trabalhar, eu pensei que era assim, né? Porque acabou se vendo algo popular nesse sentido. Mas tem uma terminologia certa aí que o pessoal do design discute bastante e defende. Acho que Muito era bom, isso. Lucas. Vamos ver se alguém mais tem perguntas a fazer. Eu gostaria que você colocasse o link, né, do livro aqui. Eu não sei se você colocou para a gente. Você falou, mas não colocou aqui, que é muito interessante. E mais uma vez ressalto, viu? Esse trabalho do Lucas é um trabalho assim, de referência nacional mesmo, né? A princípio, posso dizer. E a gente pode ter uma referência, a gente pode encontrar de forma assim muito plausível elementos, conceitos, né? Porque é um livro muito bem fundamentado, articulado e prova aquilo que a gente já diz há muito tempo, que o Dirham já diz há muito tempo, né? Que a perspectiva imaginária é transdisciplinar. Então, trabalhando a parte da perspectiva da publicidade, né? A gente conseguir ir tão a fundo, né, Lucas? Foi magnífico. E eu tenho curiosidade, enquanto o pessoal vai falar, assim, pessoalmente, né, a tua experiência enquanto pesquisador, o que mudou, né, no modo que você enxerga tanto a vida, né, que você trouxe aí exemplos da questão, quanto o próprio foco do teu trabalho, né, que é a publicidade, esse elemento aí sedutor, né, são as marcas. O que mudou depois que você conheceu a teoria do imaginário, que você começou a se aprofundar, assim, pensando que um dia você não tinha esse conhecimento,
né? Teve algum momento da tua vida que você resolveu se dedicar a esses estudos. E o que é que isso mudou, impactou no modo como você compreende tanto esse universo das marcas, né, quanto o universo da publicidade, mas também na tua vida, como você se enxerga e enxerga o mundo. Fiquei curioso. Então, o meu mestrado eu fiz em outra linha, né, que é análise de discurso. E quando eu estava estudando análise de discurso no mestrado, eu um dia me deparei com um podcast sobre imaginário, que era do Marcos Beccari e um professor da USP. E aí esse professor da USP, fugiu o nome dele, o Rogério. Rogério Rogério de Almeida, né? Rogério. Aí o Rogério estava lá no podcast, era o convidado. E na hora que ele começou a falar sobre imaginário, assim, não é possível, cara. É muito massa. Assim, meu Deus, eu tenho que estudar isso. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, e eu assim, nossa, é demais. E eu comecei a fazer relações. Primeiro, Jornada do Herói, filmes, literatura, assim, cara, tá tudo dentro disso. É um mundo dentro de uma teoria. E eu pensei, aí ele falou de Han, assim, cara, o cara conseguiu decifrar o mundo. Eu pensei, né? Aí, faz sentido tudo. Aí daqui a pouco eu comecei me interessar e eu sabia que tinha uma professora, que foi minha orientadora, Elisa, que ela dava uma disciplina de imaginário. Só que eu pensei que era só uma disciplina, que não era a linha de pesquisa que seguia lá. Aí eu fui e participei da aula, e quando eu estava fazendo mestrado, eu já estava apaixonado pelo imaginário. Aí eu terminei lá o análise do discurso, gostei bastante, né? É uma outra vertente, mas quando eu entrei no imaginário, assim, é aqui. É isso aqui, não tem mais volta. E eu me interessava, no começo da minha pesquisa, ia ser sobre o Magic, o jogo, não sei se vocês conhecem, Magic the Gathering, que é um jogo de cartas, que ele tem inúmeras cartas, assim, é um jogo sobre, meio que RPG, assim, né? E aí tem elfos, tem orcs, tem, sei lá, enfim, vários personagens mitológicos, eu ia estudar isso no começo. Mas na sequência, eu acho que eu vou fazer algo que seja ligado à minha área, né? Para poder contribuir com a minha área de alguma forma. Mas, enfim, fizemos vários artigos sobre o Magic, e aí depois eu fui focando na parte do imaginário simbólico das marcas, que eu vi que também encaixava, e, assim, foi uma paixão interminável. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o imaginário muda a vida da gente, a gente consegue começa a observar tudo de outro ponto de vista, assim, né? Tudo tá. Aí às vezes a pessoa fica pensando, nossa, o que é arquétipo? O que tá falando de arquétipo aí? Aí, né? Rituais simbólicos? O que é isso? O sagrado, o profano, a jornada do herói, a jornada da heroína, o mito do renascimento. Aí fico pensando que a gente tá maluco, mas a gente não tá maluco, a gente só tá um devaneio profundo aí, né? Então, que é isso, né? A vida é a imaginação, né? É a construção imaginária, mas também um processo de imaginação, de devagar e experimentar, degustar a essência da vida, as belezas da vida. Então, foi mais ou menos nessa linha. Muito bom, Lucas. Enquanto o pessoal decide se quer falar ainda, eu pedi para a Eduarda. Eduarda, por gentileza, tem uns comentários, né, um feedback bem interessante aqui, Lucas, sobre o nosso momento hoje, né, momento formativo. Boa noite. Vocês conseguem me escutar? Eu tirei o fone. Sim. Ok. Então, primeiramente eu queria lembrar que a frequência já está no chat, então, por favor, quem não assinou, assinar, para poder receber o certificado no final. E agora eu vou ler alguns elogios que foram deixados no chat. André Luiz Silveira da Silva falou que ajudou muito, parabéns. Antônio Weimar da Silva disse muito bom, show de bola.
Emanuele Maria Santos Xavier disse muito bom. Emanuele Queirino Alves de Avis disse sempre bom te ouvir, Lucas. Herbert Mouse Rodrigues Neto disse parabéns, Lucas, muito obrigado pelo momento. Rodrigo Dantas disse foi massa. O professor Peterson Martins Alves Araújo disse parabéns, professor Lucas, excelente a sua palestra. Kátia Maria Rodrigues Gomes disse muito proveitosa a sua fala, parabéns. Francisco Silva Panta, seu trabalho foi muito bem feito, conseguiu me fazer ver coisas que eu não via antes. Janaína Cordeiro, obrigada, Lucas, pelo compartilhamento, seu trabalho é inspiração. E, por fim, eu também queria dar alguns elogios. Muito obrigada pela apresentação, professor, foi muito boa. Eu estou com algumas pessoas aqui do meu lado e elas também acharam muito interessante, mesmo elas não sabendo muita coisa sobre o imaginário. Então, muito obrigada pela apresentação de hoje. Maravilha, Eduarda, muito bom. Gente, a Eduarda é bolsista do PIBIC do ensino médio, tá? Ela ainda não está na universidade, mas ela é nossa aqui orientanda, né? E sempre faz essa contribuição bem legal, viu, Lucas? E eu vou passar então para as palavras finais suas. Quero mais uma vez agradecer, né? Dizer que foi muito bom te receber, muito bom ouvi-lo, né? Realmente nos desperta, né, para questões assim, fundamentais de como o imaginário está em toda parte, né? Toda parte, porque somos e construímos, pensamos, fazemos, agimos sempre como seres simbólicos, né? Diferentes dos animais. Então, essa aula hoje foi muito ilustrativa para isso. Sem falar que você traz uma contribuição muito relevante para o imaginário em todas as áreas, né? Com essa obra, né? Uma obra que torna aí referência, né? Para muitos pesquisadores. E quero também já abrir um parênteses para dizer que na próxima semana nós estaremos com a Leidiane Coelho Jorge, né? Colega de vocês lá da Unisul. Mais uma vez a gente está de ladinho com o pessoal de Santa Catarina, né? As distâncias não existem porque estamos aí em diálogo muito bom. E ela vai falar sobre o imaginário, né, dos colonizadores, sobre os índios Xoclen, né? Pesquisa bem interessante na próxima semana. Essa temática indígena, o imaginário, né, sobre essas tribos, um trabalho muito interessante também. Então, Lucas, suas palavras finais do momento de hoje. Fique muito à vontade para vir outras vezes, para participar conosco, tá? Você será sempre muito bem-vindo. E o nosso agradecimento de coração aqui em nome da UPE, do ITES, e eu, professor Peterson, né, que estamos atualmente como líderes do grupo, né? Agradecemos muito a sua colaboração nesta formação. Muito obrigado de coração, né? Fiquei muito feliz com o convite. Sempre que eu puder participar, me convidem, é uma honra. Eu tenho outras pesquisas aí que estou desenvolvendo, então, sempre na área da mitologia, do marketing, da transmídia, e também, né, alguns pontos de contato com literatura, cinema, então a gente está sempre produzindo, assim, sempre que possível. Quando o trabalho do mercado me deixa também, né, dou aula, estou em agência e no final de semana, quando paro para produzir, aí pega fogo. Pessoal, então, agradeço de coração, precisando, contem comigo, se precisarem chamar para bancas, para congressos, para tudo que vocês desenvolverem aí, sou parceiro, tá? Assim como a gente também é lá. Eu digo lá porque eu moro em Criciúma e o pessoal mora em Tubarão, né? Então, cidades vizinhas aqui, mas é um pouquinho distante. Mas, assim, sempre que precisarem também viajar para cá, os alunos também são super convidados. Aqui tivemos várias pesquisas legais assim em relação ao imaginário, cada um numa área diferente, como o Jean falou, é multidisciplinar aí, né? Não é uma coisa fechada numa caixinha, mas é uma caixa aberta onde vai abrindo mais ainda, né, com novos conhecimentos. Pessoal, então muito obrigado mesmo, professores, alunos. Maria Eduarda aí, parabéns pelo que eu estou vendo aí, tem um futuro brilhante, né? Até pensei que já estava até no mestrado, no ensino médio aí, então já está voando. Valeu.
Ok, Lucas, muito obrigado. Antes de finalizar, quero agradecer também toda a equipe, né, do ITESE, os estudantes de iniciação científica, que sempre dão apoio, os mestrandos, né, o Zé Luiz, que está aí sempre abrindo a sala, dando esse suporte para a gente, o Josivaldo está na articulação, né, e todos os demais, o Herbert, que sempre posta os nossos vídeos, a Camila, a Emanuela, a Luciano, todo mundo, né, a Eduardo, que estão sempre nos ajudando nesse trabalho. Então, pessoal, uma boa noite e até a próxima semana.